queridos amigos. Sejamos todos muito bem-vindos ao nosso espaço virtual da Casa de Francisco. Que todos nós possamos, desde já, nos sentirmos abraçados, acolhidos pela espiritualidade amiga da nossa casa. Que este possa ser mais um momento de exposições, em que sejamos envolvidos por serenidade e que possamos ter muito boas reflexões. Hoje o nosso estudo será conduzido pela companheira Thelma Lopes, aqui do Jefa, com o tema Aquele que se eleva será rebaixado. E para já começarmos a nos ambientar e envolver os nossos pensamentos com o tema de hoje, selecionamos para a leitura o texto do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a página intitula-se A Respeito da Humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria de seus fundamentos. Para a consideração disto, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam o mundo. O corpo que se lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência sobre as quais baseia o progresso são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempos a tempos. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhe indiquem. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disto, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, seguindo neste nosso momento de preparação, convido a todos para, acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, elevarmos em conjunto os nossos pensamentos, emoções e vibrações ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e aos nossos amigos espirituais. E agradecer, sobretudo, Senhor, pela nossa vida, pela nossa oportunidade de aqui estarmos no planeta Terra, neste momento, podendo aprender a cada dia, progredir a cada dia, seguir na nossa estrada individual e que possamos, Senhor, contar sempre com o suporte da espiritualidade para que possamos fazer as melhores escolhas no nosso caminho. Agradecemos a saúde do nosso corpo, da nossa mente, a oportunidade do estudo permanente. E também rogamos por aqueles nossos irmãos que neste momento sofrem as dores do corpo,
as dores da mente, as dores do espírito e que precisam muito das nossas melhores vibrações neste momento. Que a espiritualidade consiga aurir em nós as nossas melhores vibrações para auxiliá-los. Rogamos, Senhor, por todo o nosso planeta, envolto ainda em tanto sofrimento, desesperança. Que a nossa fé possa se fortalecer a cada dia e que nós possamos ser sempre luz, amor, o que de melhor pudermos ser, emprestando o que temos de melhor à espiritualidade amiga. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Para todos nós, um bom momento de palestra. Olá, meus irmãos. É com alegria que mais uma vez aqui estamos nessa casa, matando um pouco a saudade que esse distanciamento social faz com que cada dia fique mais apertada, mas agradecendo a Deus essa ferramenta preciosa que a tecnologia nos oferece, essa possibilidade de encontro, de aproximarmos os nossos corações, mas sobretudo de refletirmos acerca da mensagem de Jesus, juntos, no momento em que nos unimos em oração, em que nos irmanamos num propósito comum. E nos foi pedido que trabalhássemos hoje o tema "Aquele que se eleva será rebaixado". É um tema que está presente no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. É aquele em que Kardec e os espíritos superiores que o auxiliaram na codificação vão falar acerca dessa bem-aventurança. E é comum nós associarmos à expressão pobre de espírito um sentido muito diferente daquele que Jesus veio atribuir, a que Jesus veio atribuir. Normalmente é muito comum nós ouvirmos as pessoas falarem assim: fulano de tal é um pobre de espírito. Não liga não, ele fez isso porque é um pobre de espírito. E o sentido que associamos a essa expressão no momento em que a ela nos referimos dessa forma é exatamente aquele de dizer que o pobre de espírito é aquela pessoa que não tem muito discernimento acerca das coisas, é aquela pessoa que tem alguma limitação na sua capacidade de compreender as coisas e por isso age de forma equivocada. Mas será que Jesus iria prometer o reino dos céus a essa pessoa? Porque essa bem-aventurança é aquela, anotada no Evangelho de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Será que a essa pessoa balda de entendimento que Jesus prometia o reino dos céus? Nós vamos ver, auxiliados por Kardec, que não era esse o sentido que Jesus atribuía a essa expressão. Quando Jesus promete esse estado de felicidade, que o reino do céu simboliza, quando ele promete aos pobres de espírito esse estado de felicidade, na verdade ele faz uma referência às pessoas que pelos seus esforços já conquistaram a virtude da humildade. Então,
esse estado de felicidade estaria associado a todo aquele que vivenciasse aqui na Terra essa virtude da humildade. E vamos ver, não é, meus irmãos, que é uma das virtudes mais difíceis de nós conquistarmos. Porque fato é que todos ainda temos o seu contrário de forma muito forte, muito presente em nossas vidas. Estamos ainda no momento da nossa evolução espiritual que o que mais grita em nós ainda é o orgulho. Os nossos atos, as nossas ações do dia a dia são muito reveladores ainda da presença do orgulho em nossas vidas. E Kardec vem nos lembrar que a primeira manifestação de orgulho, ou uma das manifestações de orgulho, que é muito comum nós verificarmos, sobretudo naquelas pessoas que se acham muito donas de si, que se acham muito superiores, que se acham muito sábias, é exatamente a negação da existência de um ser superior, é a negação de Deus. Toda pessoa, ou a maioria das pessoas, porque não vamos generalizar, a maioria das pessoas que são intelectualmente brilhantes, ou que já fizeram conquistas, que já se projetaram no campo do saber, no campo social de uma forma geral, que são pessoas já muito bem postas socialmente, né? Mas sobretudo que se julgam muito superiores, essas pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que acima delas há um ser superior, há tudo presidindo, que tem pleno conhecimento, que tem plena sabedoria, que tem todas as virtudes em grau máximo. Para o orgulhoso, compreender isso ainda é muito difícil. E se o orgulhoso é aquele que tem ainda dificuldade em compreender, em aceitar a existência desse ser superior, como pretender que ele consiga vislumbrar a possibilidade de algo depois do túmulo, de uma outra existência, de uma outra vida, da vida espiritual? Então, o que acontece é que, quando adentra a verdadeira vida, esse que alimenta esse sentimento de orgulho, que o impede de aceitar a existência de um Deus comandando as nossas vidas, de um Deus Pai amoroso e bom, de aceitar que a vida não termina com a morte do corpo, ele se depara com a sua realidade. E aí o choque é muito grande. Quando ele tem, ao transpor os umbrais da morte, né, da morte do corpo físico, o seu campo de consciência, o seu nível de consciência dilatado, ampliado, e ele se depara com a sua condição de miséria espiritual, ele, que se julgava tão importante, ele tem um choque muito grande. E é sabendo, é conhecendo profundamente a natureza humana, que Jesus vem falar para nós acerca da importância da conquista dessa virtude que ainda está tão distante de nós, não é? Quando ele vem nos lembrar, quando ele vem falar para nós que todo aquele que se eleva será rebaixado, ele vem fazer para o povo daquela época, para aqueles seus compatriotas, para aqueles que o acompanhavam naquelas peregrinações que ele fazia, com aquelas pausas para deixar para todos as suas lições, ele vem fazer um alerta que é dirigido
a todos nós ainda hoje, há mais de 2000 anos depois, porque fato é que muitos de nós ainda nos julgamos, não é, importantes, ainda nos julgamos pessoas extremamente importantes nesse contexto em que estamos inseridos. E vamos então ver, né, a passagem contida inicialmente no nesse item 3, que diz exatamente assim para nós. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E nesse momento, diante dessa provocação feita pelos seus discípulos, o que foi que Jesus respondeu a eles? Qual foi a resposta que Jesus deu e que já havia dado em um outro momento, né? Jesus, chamando para si um menino, o coloca ali no meio daquele espaço, no meio daqueles seus discípulos, e diz assim para eles: digo-vos que, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa passagem está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Em outro momento, Jesus também já se referiu, já trouxe a criança para o centro da cena da passagem em que estava sendo narrada. Quando as crianças estão ali ao seu redor, os discípulos tentam afastá-lo e ele diz: deixai que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não é? Então nós temos essas duas passagens em que Jesus traz a criança como símbolo de simplicidade, como símbolo da humildade, que todos nós precisamos perseguir se quisermos conquistar uma condição melhor em nossas vidas. Então, quando nós paramos para pensar nas atitudes, nos gestos das crianças, cada um de nós provavelmente tenha uma história para contar, uma história engraçada até, reveladora dessa pureza que a criança simboliza, né? Então, a proposta de Jesus para que nós alcançássemos essa condição de bem-aventurança é exatamente nos tornarmos simples, humildes, como essa criança. Mas é importante que a gente veja primeiro, né, que reino dos céus é esse a que Jesus se refere. E aí nós vamos nos deparar com uma diferença de compreensão que existia, né, para os judeus daquela época, que entendiam o reino dos céus como um lugar materializado, que entendiam que para conquistar aquele reino era, né, que o reino para eles seria essa situação de privilégio e que para conquistar bastaria estarem atentos a fórmulas exteriores, estarem atentos à observância de algumas regras, né? E aí nós vamos ver com Jesus que, na verdade, a conquista desse reino dos céus não se dá por nenhuma prática exterior, por nenhum culto exterior, por nenhuma fórmula que se adote como conduta. Mas esse reino dos céus, né, na visão de Jesus, na proposta de Jesus para as nossas vidas, é aquele reino que chega, né, a partir desse movimento interior, íntimo, que
todos precisamos fazer de mudança, de paradigmas, de valores. Então, nesse conflito de visão de reino dos céus para os judeus, né, que eram muito apegados ainda a práticas exteriores, né, como, por exemplo, o respeito ao sábado, como aquela prece que se elevava em voz alta em praça pública ou dentro do templo, né? Nesse conflito que nós vamos ver entre o que os judeus pensavam e a proposta transformadora de Jesus para as nossas vidas, é que nós vamos perceber o quanto a mensagem de Jesus, que subvertia aquela situação vigente, né, que subvertia a compreensão daquele povo, o quanto essa mensagem se tornou para eles ameaçadora. Porque, na medida em que se implantasse no íntimo das criaturas, né, esse processo de transformação, toda a sociedade seria automaticamente modificada. E será que era interessante essa mudança? Será que era interessante que novos valores se estabelecessem? Então, a conquista desse reino, né, desse reino dos céus, segundo, né, a proposta de Jesus, não dependia de programas externos, mas sim desse movimento interno a que ele veio convidar a todas as criaturas que o seguiam. Então, se tornando uma proposta ameaçadora, foi que não hesitaram os sacerdotes da época em levá-lo à crucificação, não é? Então, quando Jesus coloca no meio da sala aquele menino, né, simbolizando a pureza, ele vem nos falar dessa simplicidade que todos nós precisamos perseguir em nossas vidas. E aí a gente se lembra de algumas histórias, né, da época da infância. Por exemplo, eu tinha um irmão já falecido que era uma criança muito arisca, muito esperta, mas que no auge dessa sua simplicidade fez com que vivêssemos uma situação muito interessante, muito engraçada, e eu me lembrei quando estava alinhavando essas ideias para compartilhar com vocês. Antigamente, morando numa cidadezinha, né, do interior, aqui do entorno do estado do Rio, era muito comum na minha época, que já sou um pouco antiga, né, e longe dos grandes centros, passarem aquelas pessoas vendendo coisas de porta em porta, né? Eram chamados os mascates, eles vendiam de tudo. E aí, um belo dia, a minha avó, que tomava conta da gente para que a minha mãe trabalhasse, quando foi atender, né, aquela pessoa que batia a porta, a pessoa perguntava: mas a senhora tem geladeira? A minha avó respondia: tem. Tem televisão? Tem. Tem liquidificador? Todas as perguntas que o mascate formulava a ela sobre a posse de bens materiais, para se ver livre daquele homem que estava inconveniente ali no momento em que ela queria fazer o seu almoço, ela foi dizendo que tinha. E aí, mal a minha avó virou as costas, o meu irmão chamou assim, né, de volta o mascate e falou assim: moço, é mentira, aqui em casa não tem nada disso. Então a gente pode observar que uma conduta como essa, né, é uma conduta extremamente reveladora da simplicidade e da pureza que está no coração de uma criança. Será que um adulto seria capaz de fazer isso, né? De colocar uma outra pessoa, um familiar, numa situação tão difícil diante de um terceiro? E aí nós vamos ver, né, que, na verdade, ter simplicidade é compreender o que é essencial para satisfazer as verdadeiras necessidades da vida. O que é ter simplicidade? É saber
o que é necessário, o que é necessário realmente para a nossa vida. Aquele que é simples não cria necessidades artificiais. E essa pandemia está servindo muito para que todos nós vejamos o que é realmente importante nas nossas vidas, né? Como nós estamos aprendendo com ela. Como nós estamos vendo que criávamos necessidades que, na verdade, não eram reais, que eram necessidades fruto, né, de uma distração nossa, de um envolvimento nosso com o mundo material, muito além do que era necessário para a nossa vida, né, do que era até mesmo conveniente para as nossas vidas. E aí, por isso que desse momento doloroso nós não temos nenhuma dúvida do quanto estamos tirando lições, do quanto estamos aprendendo. Mas depois dessa passagem, né, que nos foi trazida pelo evangelista Mateus, em que Jesus se reporta à criança como sendo o símbolo, né, dessa pureza, dessa humildade que todos nós devemos perseguir, há uma outra passagem também, anotada também pelo evangelista Mateus, que vem corroborar esse ensinamento que Jesus propôs àquela época e que é tão oportuno ainda para nós nos dias de hoje. É aquela passagem em que o evangelista diz que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, de Jesus, né, com os 2 filhos e o adorou, dando a entender que queria lhe pedir alguma coisa. Zebedeu era um comerciante de pescado próspero ali à época, né? Era um galileu que comercializava o pescado, mas ele tinha uma situação de vida boa. E ele era pai de Tiago e de João, 2 apóstolos de Jesus. E a mãe dos 2 chegou perto de Jesus, e aí diz o evangelista que ela o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Então, diante dessa situação, Jesus dirige-se a ela e diz: "Que queres?" Aí ela, sem hesitar, diz para Jesus: "Manda que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Mas Jesus lhes respondeu: "Não sabes o que pedes." E dirigindo-se aos jovens, Tiago e João, diz a eles, né: "Podeis vós ambos beber o meu cálice, o mesmo cálice que eu vou beber?" E eles prontamente responderam: "Podemos." E aí Jesus replicou: "É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado." Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos ficaram muito indignados. Como que alguém se apresenta ali diante do mestre querendo, né, pedindo a ele uma primazia, uma situação de destaque para os seus 2 filhos que faziam parte daquele colegiado, né? E aí, novamente, Jesus se aproveita do momento para trazer mais uma lição, não é? Diante daquela indignação revelada pelos apóstolos, diante do apelo daquela mãe que queria a primazia para os seus filhos, de um estar no reino dos céus ao lado de Jesus, ao lado direito de Jesus, e o outro à sua esquerda, Jesus volta-se para os apóstolos e diz assim: "Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida pela redenção de muitos."
Então, essa passagem tem umas coisas curiosas, né? Porque quando o evangelista diz que a mulher o adorou, dando-lhe a entender que queria pedir alguma coisa, nós vemos aí claramente, né, aquela postura de primeiro agradar, primeiro reverenciar, para depois fazer um pedido, né? Que ainda é uma postura muito própria de todos nós também. E há que se ressaltar aí também o orgulho dessa mãe, que para ela não bastava ter os filhos ali participando daquele colegiado, daquele núcleo de eleitos que tinham muito a aprender com o mestre, mas que, na visão dela, né, eles mereciam ter alguma distinção. E ela, não, sem nenhum pudor, né, sem nenhum constrangimento, se dirige ao mestre pedindo aquela primazia, né, de assentar-se, de que o mestre colocasse um dos seus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda. E nesse momento nós vemos uma lição também dada por Jesus, que no momento em que aqueles filhos dizem que seriam capazes sim de beber do mesmo cálice, né, que seria a condição que Jesus propôs, né, para que eles tivessem assento, Jesus mostra para eles que acima dele está o Pai, que na verdade essa distinção quem poderia fazer era Deus, né? Ele diz que só o Pai poderia assegurar aquela distinção que aquela mãe pleiteava para os seus filhos, dando uma clara ideia de que também ele se submetia à vontade do Pai, que também ele entendia que a vontade do Pai era soberana a qualquer outra vontade, estava acima de qualquer outra vontade. E aí, quando Jesus propõe aquela lição para aqueles discípulos revoltados pelo pedido que aquela mãe havia feito, a lição que o mestre passa é que aquele que quiser ser o maior, que se torne servo do outro, mostrando claramente que nós estamos aqui para servir, que essa distinção, que nós seremos distinguidos na medida dos esforços que fizermos para servir. E resgatamos, né, também nesse momento em que alinhavamos essas reflexões para compartilhar com vocês, aquela passagem do mestre também, reveladora da sua humildade e do seu espírito de serviço, né? Que é a passagem do lava-pés. No momento em que ali no seu derradeiro, nos seus dias derradeiros, né, está ali nos momentos que antecediam àquela ceia, né, e ele se propõe a lavar os pés dos discípulos. E naquele momento, era comum, né, ao povo da época, quando recebia alguém em sua casa, receber muito bem, faziam preparativos e procuravam acomodar o visitante da melhor forma possível. E como os caminhos eram muito poeirentos, era prática à época que logo se providenciasse, que logo os anfitriões se providenciassem, né, uma vasilha para que o viajante, o visitante, pudesse ter os seus pés lavados, e os servos ali daquela casa se apressavam em em tirar a poeira dos pés daquele hóspede. E quando Jesus propõe lavar os pés dos seus discípulos, é essa lição de humildade que ele quer passar. Mas também não é só a lição de humildade, é a lição de serviço, né? Mais uma vez, ele se coloca ali na condição daquele que veio para servir. E quando Pedro recusa de forma intempestiva, né, que ele lhe lavasse os pés, achando aquele ato, né, absurdo, achando
que é impossível, né, admitir que o mestre fosse aquele que lhe lavasse os pés, nós vamos ver Jesus aproveitando para reiterar a ele, né, essa lição que todos eles deveriam aprender naquele momento, que a condição de servidor é a condição que se espera do discípulo fiel. Nós vamos ver, resgatamos também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, uma lição que é muito, uma mensagem que é muito reveladora dessa ilusão que se encontra aquele que, por ocupar uma posição de destaque no mundo dos homens, no mundo dos encarnados, né, acaba se equivocando e chegando no mundo espiritual numa condição muito difícil. Como não lembrar daquela mensagem assinada por uma rainha de França no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ela vem narrar as suas desventuras, exatamente fruto do fato de ter se julgado muito importante, muito superior em função do título que ostentava aqui na Terra. Então ela fala, né, de uma forma muito comovida, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui como soberana, eu vi acima de mim aqueles homens que eu julgava insignificantes, aqueles que eu desprezava por não terem sangue nobre. Como eu compreendi então a esterilidade das honras e grandezas, né, com que eu me iludia aqui na terra. Eu compreendi quando cheguei aqui que para granjear um lugar nesse reino são necessários a abnegação e a humildade. Então, meus irmãos, que triste é a situação do espírito quando se depara com essa sua realidade espiritual, quando vê os equívocos que cometeu em função do seu orgulho. E aí nós vamos rapidamente para uma terceira passagem aqui contida no Evangelho de Jesus, dessa feita anotada por Lázaro, que é aquela em que Jesus, né, entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para fazer a refeição. E aí os que lá estavam observaram, né, os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs aquela parábola dos primeiros lugares, dizendo assim: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que você seja retirado daquele primeiro lugar e seja colocado lá no último lugar. E Jesus finaliza essa passagem dizendo que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Então nós vemos nessa passagem aí, né, Jesus nos mostrando que na verdade, né, é uma grande ilusão para nós pleitearmos esses primeiros lugares, esses lugares de distinção aos olhos dos homens. Porque quando nós chegarmos, se nós valorizarmos, né, esses primeiros lugares aqui, em se tratando de mundo material, do mundo das ilusões, nós vamos ter uma grande decepção quando chegarmos ao outro lado da vida. Porque, na verdade, né, nós não somos tão importantes quanto julgamos ser. Assim como aquela rainha de França, de uma forma muito sentida, veio trazer para nós o seu depoimento, revelando a sua condição espiritual,
nós também poderemos, né, se cultivarmos o orgulho, se alimentarmos o orgulho, nos deparar com essa realidade, né? Então a mensagem de Jesus, essas histórias que nós vimos aqui de uma forma rápida, né, dele com os seus discípulos, foi uma mensagem para ontem, mas a mensagem de Jesus é atemporal. Ela vem alcançar os nossos corações ainda hoje, porque os problemas do homem de ontem continuam sendo, infelizmente, né, os mesmos problemas do homem de hoje. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos, né, se perante Deus, lá na questão 803 de O Livro dos Espíritos, se perante Deus são iguais todos os homens, e os espíritos a ele responderam, né, que sim, que todos tendem para o mesmo fim, que Deus fez as suas leis para todos, né? Que Deus a nenhum homem concedeu a superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, que todos são iguais, os espíritos superiores vieram revelar que nenhum motivo há para que nós nos deixemos envolver por esse sentimento que, segundo eles, é o maior obstáculo ao nosso progresso. Porque lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver, né, que o maior obstáculo, na questão 785, que o maior obstáculo ao nosso progresso é o orgulho e o egoísmo. E quando nós falamos o progresso aqui, nos referimos, né, a esse progresso moral que todos nós precisamos fazer, porque o progresso intelectual ele se efetua sempre, segundo disseram os espíritos superiores a Kardec. Então, se nenhum de nós, se a lei de Deus não nos distingue, não coloca nenhum de nós em posição de superioridade, é um grande equívoco nos acharmos melhores do que os outros, né? E a doutrina espírita ainda traz para nós, né, uma lei que nos nivela e que nos desvenda, né, o quão ilusória é essa impressão que todos nós alimentamos de sermos melhores do que os outros. E eu falo todos nós porque, se todos temos orgulho, em algum momento nós somos aqueles que desafiamos o outro que está numa posição de inferioridade. Nós somos aqueles que não hesitamos em dar uma carteirada, em dizermos você sabe com quem está falando, né? Uma atitude que todos censuramos quando se faz presente aí nas mídias, mas que muito provavelmente em algum momento nós também tenhamos adotado como conduta. Então a reencarnação vem nos nivelar a todos e vem nos mostrar, sobretudo, que nós estamos aqui nesse presente momento desempenhando papéis e que esses papéis se alternam. Que hoje, se temos uma posição de destaque, uma posição de superioridade aos olhos dos homens, uma posição de projeção social, amanhã poderemos nós estar na condição de um pária da sociedade para fazermos o aprendizado necessário, aquele que não fizemos quando ocupamos essas posições de destaque e não aproveitamos a oportunidade. Finalizando as nossas palavras, gostaríamos de dizer, meus irmãos, que humildade não é uma virtude que esteja associada à condição de pobreza, porque, infelizmente, nós vemos também muitas pessoas que passam por privações, por dificuldades, né, materiais muito grandes, mas que revelam ainda uma soberba, um orgulho, né, que não aproveitam aquela condição em que estão situados ali para aprender, para fazer, né, a conquista dessa virtude
da humildade. Quantos de nós já não teve oportunidade de, tentando ajudar alguém, se deparar com uma situação dessa, né? De alguém pobre, vivendo situação de penúria, ainda revelar um orgulho grande. E finalizando as nossas palavras, gostaríamos de fazer uma homenagem muito especial a esses homens de ciência que tanto têm colaborado nesse momento de forma anônima para trazer bem-estar para todos nós, para nos devolver a possibilidade da vida. Que momento bonito é esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em que pessoas anônimas são resgatadas lá dos laboratórios e são trazidas para os holofotes da mídia para compartilhar conosco seu saber. Quantos de nós poderíamos, valorizar essas pessoas e como elas se mostram importantes para todos nós hoje em dia? São muitos os nomes que já passeiam pela nossa mente e a quem nós somos gratos. Pessoas que trabalham há anos, anonimamente, pelo bem da humanidade, sem fazer nenhuma propagação dos seus atos, sem divulgar, sem ostentar nenhuma soberba, diante das suas conquistas de auxílio, para a humanidade. Então a eles, a nossa homenagem. E terminamos nessa nossa fala com uma fala do Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele diz assim: os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles em que somos servidos, mas os em que nos dão ensejo de servir. Que Jesus esteja conosco, meus irmãos. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso querido irmão, amigo e conselheiro, espiritualidade maior que tutela os trabalhos do Jefa, queremos agradecer a mais essa oportunidade que tivemos hoje de ouvir os seus ensinamentos, os ensinamentos da doutrina espírita, através da nossa querida irmã Thelma. Que possamos, Senhor, aprender e apreender um pouco mais dos seus ensinos e que possamos levá-lo adiante, que possamos ser um pouquinho do seu amor espalhando por onde passarmos. Envolve, querido amigo, todos os nossos irmãos em humanidade, especialmente aos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid, aos doentes, Senhor, nos hospitais, aos desabrigados, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, os exilados, enfim, Senhor. Vos pedimos ainda pelos suicidas, que eles possam, neste momento, ter alívio de suas dores. Permanece em nossos corações e que nunca esqueçamos que estás conosco, hoje e sempre. Obrigada, Jesus.